Oi, gente! Bem-vindos ao vlog número 100. Sim, chegamos nessa marca de 100 vlogs aqui no canal. Eu lembro que o primeiro vlog que eu fiz, eu acho que era em 2019. Então, levou aí bastante tempo, né, pra gente chegar aí na marca de 100 vlogs. Levou 5 anos. 5 anos, eu acho, gente. 100 vlogs durante 5 anos. E pra comemorar esse número aí de vlog, eu resolvi fazer um vlog diferente com vocês. E eu pensei, como que eu posso fazer um vlog diferente, né? É claro que vocês vão querer um vlog bem grande, vai ter um vlog grande, vem aí, prepare a pipoca, porque vai ser um filme esse vlog. Outra coisa também é que eu vou atualizar diariamente com vocês as minhas leituras, então todo dia eu vou chegar aqui e vou atualizar vocês. Inclusive, gente, eu tava quase esquecendo de começar esse vlog hoje, porque eu vou precisar atualizar os vlogs à noite. E vocês já vão entender por quê. Inclusive agora é 20 para 1 da madrugada. Eu acabei de terminar a live e vim aqui, ó, começar a gravar esse vlog. Eu vou fazer um desafio de leitura. Na verdade, são 2 desafios de leitura. O primeiro é que eu vou sortear todos os dias quantas páginas eu vou ler no dia seguinte. Por isso que eu falei que eu tenho que gravar as atualizações à noite, porque eu vou sortear quantas páginas eu vou ler no próximo dia. Eu não consigo fazer isso de manhã cedo. Então, por isso que eu tenho que fazer de noite para ver do próximo dia. Então, hoje eu já vou sortear para vocês quantas páginas eu vou ler amanhã. E para isso eu vou usar um site que eu uso, aquela roleta. Lembra a roleta dos desafios? Eu vou usar esse mesmo site e eu vou sortear aqui um número de 50, eu acho. Porque 50 páginas durante o dia eu consigo ler tranquilo. 50 até 200 páginas. Conforme vai passando os dias e eu ver que às vezes vai ficar muito fácil, eu sempre vou ler páginas a mais, eu aumento um pouquinho aqui na hora do sorteio. Mas vai ser isso, eu vou sortear um número de 50 a 200 páginas. Aqui, ó. O número escolhido para começar foi 138 páginas. Eu já achando que ia ser fácil, já começou. 138 páginas eu tenho que ler amanhã. Vou até tirar um print aqui, né, para não esquecer que eu tenho que ler essa quantidade de páginas. O foco do vlog 100, gente, vai ser esse outro desafio que eu vou fazer, que é ler os livros favoritos dos meus seguidores. Eu pedi ajuda para os meus apoiadores do Catarse escolherem um desafio para eu fazer e eles acharam que ia ser muito legal eu ler os livros favoritos deles. E é isso, gente, entrei numa furada. Porque quando eu fui pedir ali a recomendação dos livros que eles tinham para me indicar, eu quase me arrependi de ter aceitado esse desafio, mas no fim ali a gente conversou um pouco e eles escolheram alguns autores que eu ainda não li e que são favoritos deles, ou alguns livros favoritos ali que eu acho possível que eu consiga ler. Tem vários livros que são curtinhos, por exemplo. Tem vários livros que estão no Kindle Unlimited, que daí tá de fácil acesso para mim. Eu acho que a metade da lista que eles me passaram são livros que eu já tenho também e que eu tinha interesse em ler. Então eu acho que essa lista ficou boa. Ficou boa, assim. E eu coloquei esses livros aqui, ó, num potinho aqui, os papeizinhos, porque eu vou ir sorteando eles conforme eu for lendo. Então, não vão ser todos os livros que eu vou ler, gente. Tem 20 recomendações aqui e eu vou ler só alguns. Daí você vai me perguntar quantos que eu vou ler? Não sei. Conforme vai andar esse vlog e eu ver que ele ficou num tamanho adequado para eu postar, vai ser quando eu for encerrar as leituras. Eu pretendo fazer esse vídeo aí ao longo do resto do mês, né? Hoje é dia 14, então vai ser um vlog aí de 15 dias, talvez até um pouquinho mais, até a data ali da Bienal que eu vou viajar. Vai ser um vlog bem longo. E eu vou tentar não me estender muito para falar dos livros todos os dias também, ó, porque eu já comecei aqui a gravar, já deu 12 minutos, vai ficar uma coisa enorme, eu tenho que me controlar um pouco na hora de falar, até porque depois desse vlog 100,
eu vou fazer uma mudança nos meus próximos vlogs. Eu quero tentar fazer eles com menos livros, porque os meus vlogs estavam com cerca de 7 livros, 6 livros, daí eu achei que eles estavam ficando muito repetitivos com o vídeo das leituras do mês. Então eu pretendo fazer mais vlogs dividido com menos livros. Deu pra entender? Tipo um vlog falando de 3 livros, assim, ó, tá bom. Porque daí eu posso falar um pouco mais sobre esses livros, me aprofundar um pouco mais e até dá pra fazer, assim, uma temática, sabe? Juntando esses 3 livros. Vamos ver se vai funcionar, mas isso aí é pro futuro, né? Eu já tô me adiantando, vamos focar aqui ó, nesse vlog. Então eu vou sortear aqui com vocês o primeiro desafio. Os post-its estão meio grudados por causa da cola. Mas eu espero tirar alguma coisa boa. Vamos ver. Ai, gente, que nervoso. Gente, olha o que saiu. Harlan Coben. Essa daqui foi uma indicação do Kaique, se eu não me engano. Ele é muito fã do Harlan Coben e daí ele deixou livre para eu escolher um livro que eu tenho aqui do Harlan Coben para ler. Então, gente, finalmente eu vou ler Harlan Coben e o livro que eu vou ler vai ser Apenas um Olhar. É o livro que eu tenho na edição da Tag Inéditos. Quando eu começar a ler ele, eu mostro para vocês a edição que eu tenho. Então, essa vai ser minha primeira leitura em um livro de suspense. Eu espero que ele seja bem rápido de ler, assim, bem dinâmico, porque falam que são livros que você devora, assim, são suspenses bem intrigantes. Então, eu vou atualizando vocês aí o que eu vou conseguir ler amanhã, na quarta-feira. Meu plano de começar o livro na quarta-feira deu errado. E hoje já começou outra semana, estamos no dia 20 e eu vou começar oficialmente, na verdade, esse vlog no dia 20. Eu ia começar o livro na semana passada, na quarta-feira, só que eu tinha um outro livro em andamento que eu achei melhor terminar ele. E eu também tinha que começar um outro livro de uma leitura coletiva, que eu também achei melhor focar nesses livros para depois começar aqui as leituras do desafio do vlog. Achei que ficou melhor assim para eu me organizar. Então, hoje, no dia 20, que oficialmente eu comecei a ler Apenas um Olhar do Harlan Coben. Essa é a edição que eu tenho da Tag Inéditos. E eu consegui ler as 138 páginas hoje. Na verdade, eu passei da meta. Eu li 156 páginas hoje do livro. E realmente ele é um livro que envolve muito o leitor. Então, eu já fiquei bastante intrigada na leitura. Eu já tô super ansiosa para saber o desfecho dessa história. E ele é um livro meio confuso no começo, que eu até tive que anotar o nome dos personagens, porque aparecem muitos personagens e muitas coisas acontecendo. Tem um prólogo onde nós temos um cara que está preso, que ele vai receber a injeção letal e ele acaba chamando um outro cara para fazer uma confissão. Ele era um assassino de aluguel, ele matou mais de 100 pessoas e ele era sempre contratado para matar homens. E daí ele confessa que ele matou a irmã desse cara aí que ele pediu para confessar, achando que na verdade ele tinha sido contratado para matar um homem e acabou matando essa irmã dele, que na época ele acredita, né, todos acreditavam que foi um acidente, que foi um incêndio acidental. Tá, esse é o prólogo do livro, bem estranho. Depois esses personagens não apareceram mais aqui até essa página que eu estou. O que apareceu aqui foi a personagem da Grace. Ela é casada, tem 2 filhos e um dia ela vai revelar umas fotos, umas fotos de família que ela vai revelar e do nada, no meio das fotos que ela revela, tem uma foto estranha que parece ser uma foto antiga, nem é uma foto impressa na mesma qualidade que os outros, parece que alguém colocou aquela foto no meio das fotos dela. É um grupo de jovens que parece assim universitários e em meio a esses jovens da foto, um deles parece muito um marido dela. E daí a menina que está do lado dele tem um X desenhado na cara, é uma menina loira. E daí ela fica se perguntando, né, como que essa foto apareceu ali do nada entre as fotos dela.
E quando o marido dela chega, ela mostra essa foto pro marido dela, porque ela acha que aquele cara da foto é muito parecido com ele. E daí ele diz que não conhece a foto, fica muito estranho, sabe, por conta disso. Só sei que depois disso ele sai de carro e ela nunca mais vê o marido dela, ele desapareceu. É isso que acontece assim a história dela. Depois que ele vê essa foto, ele acaba saindo de casa e ele desaparece. Só que depois a gente acompanha um outro personagem que estava seguindo o marido dela. E depois também a gente acompanha um outro personagem que é um assassino, um serial killer, que acaba encontrando o marido dela e sequestrando o marido dela. Então, gente, tipo, tinha mais duas pessoas envolvidas ali com o marido dela. Daí tem todo esse mistério aí da foto. E tem o prólogo que não tem nada a ver com a história por enquanto. Então é meio confuso, assim, porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Só que agora a gente tá muito envolvida na história da Grace, que é essa esposa tentando descobrir sobre a vida do marido dela. E também o que tá acontecendo lá com o assassino, o serial killer que tá com o marido dela, que ele sequestrou ele. É mais ou menos essa história que eu tô acompanhando agora nessas primeiras páginas. Então eu tô muito envolvida, eu tô gostando bastante do livro. Eu já gostei bastante da escrita do autor, apesar de eu perceber que ele gosta bastante de introduzir os personagens de uma forma bem detalhada. Então, quando ele apresenta um personagem, ele conta vários detalhezinhos meio prolixos daquele personagem, mas que eu acho que no fundo vai ser importante, sabe, para a história. Só que, por exemplo, tem uma vizinha ali que ela vê ali o assassino e daí conta todo um resuminho, sabe, sobre a vida dessa vizinha. Então eu sinto que ele é um pouquinho detalhista nessa questão da vida dos personagens. A Grace, que é essa esposa procurando o marido, ela tem um passado também que no começo eu achava que não tinha muita conexão com a história, mas envolve ali um outro personagem que também aparece ali na vida dela. Não sei se a vida dela às vezes tem alguma coisa a ver também, esse passado dela. Até porque quando ela conheceu o marido dela, ela estava meio que fugindo do passado dela. E ela fala aqui que parece que o marido dela também estava fugindo de alguma coisa. Por isso que eles tiveram essa conexão quando eles eram jovens. Eles estão juntos há mais de 10 anos, se eu não me engano. Eles estão juntos há muito tempo. E eles têm essas duas crianças também. Então, gente, não sei, tá muito envolvente. Eu gostei da escrita do autor. Eu acho que um dos objetivos do pessoal me recomendar Harlan Coben é porque ele acaba sendo, né, favorito aí de muitas pessoas que leem suspense. Eu nunca tinha lido um livro do autor. E já adianto para vocês que estou gostando do livro aqui, ó, chegando na metade. E eu vou sortear agora quantas páginas eu vou ler amanhã. Sabe o que eu tô pensando? Tem outros livros que eu preciso ler, de algumas leituras coletivas que eu tenho para ler. E daí eu pensei assim, ó, essa quantidade de páginas que eu vou sortear aqui com vocês vai ser a quantidade de páginas que eu vou ler do livro do desafio aqui do vlog. Daí, quando eu concluir essa meta, por exemplo, no meu dia, e sobrar tempo, daí eu pego esses outros livros que eu tenho para ler. Então, eu vou tentar ler a meta que eu tenho. Às vezes passar um pouquinho também, né? Dependendo se o livro estiver muito bom. Mas se sobrar tempo no meu dia, daí eu acabo pegando outros livros para ler, que eles vão estar em outros vídeos do canal, tá? Então, só para esclarecer para vocês que nesse vlog estarei falando apenas dos livros que eu vou sortear e da quantidade de páginas que eu vou ler aqui do sorteio também, tá bom? Mas saibam que provavelmente eu vou estar lendo outros livros também em paralelo com esses, até porque vocês me acompanham nas lives de leitura, vocês podem perceber isso também. Então, eu vou sortear aqui, ó, quantidade de páginas. Deixa eu colocar aqui. Vlog 100. Quanto que deu? 70 páginas, gente. Então, amanhã eu vou ler 70 páginas desse livro. No mínimo, né? No mínimo, preciso ler 70 páginas dele e volto aqui para atualizar vocês. Gente, passando rapidinho para dizer que hoje eu li somente a meta mesmo de 70 páginas. Na verdade, passou algumas paginazinhas. Eu estou no capítulo 27, página 230. E agora as histórias estão se conectando. Lembra que eu falei que tinha vários personagens? Agora as histórias estão se encontrando, na verdade. Esses personagens estão se encontrando,
Algumas coisas estão começando a fazer sentido, tem algumas pequenas revelações, mas ainda a gente tá um bololô esse livro. Eu tenho a impressão, assim, que tem muita coisa envolvida, tá um bololô, assim, ó, de personagens. É muita coisa, eu ainda não consigo decifrar direito quem tá por trás do o que realmente aconteceu, sabe? Mas aquela história lá do começo da menina que tinha sido morta há muito tempo atrás, que daí vem à tona ali o cara confessando que ele era um matador de aluguel, que a morte dela não foi um acidente. Agora essa história está voltando aqui. Eu meio que já imaginava um pouquinho disso, dessa história, no que tinha relação com o que eu tava lendo. E agora tá encaixando um pouco as coisas. Não quero dar spoiler, né? Mas uma coisa interessante também é que a Grace, que é a esposa que tá procurando o marido, ela tá investigando muito por conta própria. Então, esse é um livro que a polícia está agindo em algumas coisas. Não tem detetive e a nossa personagem ali, que é como se fosse a protagonista, ela tá fazendo investigações por conta própria, ela tá indo atrás de várias informações, seguindo à risca, assim, muitas coisas, então eu tô um pouco impressionada com o quanto ela tá descobrindo muitas coisas sozinha. E eu tô gostando muito do livro, gente, é isso. Então eu vou agora sortear aqui, ó, com vocês. Quantas páginas eu vou ler amanhã? 98 páginas. Ai, bastante páginas também. Mas é isso. Deixa eu aumentar aqui a luz de novo. Então eu volto aqui para contar para vocês. 98 páginas ainda não vai ser todo o livro. Ainda faltam 200 páginas para eu terminar o livro. Então acho que ainda vai 2 dias lendo ele. Ou se eu me empolgar ali pro final da leitura, talvez vai que eu leia as 200 páginas tudo amanhã. Vamos ver. Consegui fechar a meta de 100 páginas, né? 98 páginas, na verdade se transformou em 100 páginas antes da live. Terminei hoje durante o dia essa meta. Cheguei na página 330, terminei o capítulo 40. Eu quero contar que eu já tô passando raiva com esse livro. Tô passando raiva com ele, porque tem algumas situações que tem alguns personagens que estão escondendo coisas. E assim, livros de thriller é super comum, né? Personagens estarem mentindo, escondendo coisas. Só que nesse livro fica muito na cara que eles estão escondendo e eles não querem falar. Sabe quando a personagem vai lá e faz um monte de pergunta e eles ficam desviando das perguntas e não vou responder, não. Isso não aconteceu, sabe? Fica mentindo ali na cara dura. Isso tá me deixando com muita raiva. Já aconteceu umas 3 ou 4 vezes isso. Aí toda cena que acontece isso, eu fico com muita raiva, dá vontade de esganar. Tipo, fala logo de uma vez. A gente sabe que você sabe de alguma coisa, então fala logo de uma vez. Então, estou num momento que estou passando raiva com esse livro, porque sempre quando acontece isso, assim, ó, eu fico pistola, sério, tá me deixando pistola isso. E agora tá chegando no final da leitura, eu quero saber tudo. A única pessoa que revela tudo, que conta tudo pra gente nos mínimos detalhes e que vai a fundo e que ela até conta pra todo mundo as coisas que ela sabe, é a protagonista da Grace. A Grace é maravilhosa, porque ela descobre as coisas, ela vai lá e joga na cara, fala pra todo mundo, e ó, isso que eu descobri, eu só quero encontrar meu marido, é isso, eu quero encontrar ele, quero saber o que tá acontecendo com ele, então ela não tá nem aí, ela joga as verdades pra todo mundo, e é isso que eu queria saber, sabe? Ela descobre e ela já conta tudo, assim, os outros ficam só de joguinho, escondendo, fazendo a misteriosa e... Eu tô passando um pouquinho de raiva, mas assim, é uma raiva boa, tá? É uma raiva boa no sentido de que estou envolvida na leitura, estou gostando bastante do livro. Então, falta 95 páginas pra eu terminar ele, que eu vou sortear aqui com vocês quantas páginas eu vou ler amanhã, mas eu vou terminar ele de certeza amanhã. Essas 95 páginas eu vou ler, mesmo dando um número baixo, eu vou ler as 95 páginas. 8 páginas. Ah, não, vou sortear de novo. Ah, eu acho que eu não tinha colocado 200. Até 200 páginas. Aí, agora deu um número maior. 148 páginas. Então, eu vou ter que começar um livro novo, né? Amanhã. Além das 95 páginas, vamos sortear aqui. Deixa eu colocar o microfone aqui para eu poder sortear. Sortear a próxima leitura. Estou muito curiosa para saber
qual que vai ser a próxima leitura, gente. Os papelzinhos estão todos grudados aqui. Tá uma maçaroca, eu vou ter que catar um aqui, desprender um aqui. Ai, ele se abriu. Eu vou desprender. Aqui. Gente, é um quadrinho, o Gioconda. Acontece que eu vou ter que comprar esse quadrinho. Então, vou deixar ele pra depois, tá? Quando ele chegar, eu leio. Esse quadrinho aqui eu tenho que ler, o Gioconda. É um quadrinho, tá? Uma HQ. Então, quando o quadrinho chegar, eu leio, tá? Então, vamos ver se eu consigo sortear outro. Porque tem alguns livros que eu não tenho, então esses que eu tenho que comprar, vai ter que, tipo, ser o próximo da lista, entendeu? Gente, depois eu tenho que arrumar esses papelzinhos, porque eles estão todo maçarocados. Gente, olha o que saiu. Mais uma autora favorita, Isabel Allende. Quem aí gosta dessa autora? E o livro que eu escolho ler é Violeta. Esse livro deu o que falar, tem muitas pessoas que leram e gostaram, favoritaram, então eu acho que é ótimo colocar aqui nesse desafio também. Então eu vou ler primeiro Violeta, enquanto isso eu compro a minha nova HQ e espero ela chegar. Então essas vão ser as minhas próximas 2 leituras. Então amanhã eu já tenho que começar o Violeta, né? Deixa eu ver quantas páginas eu preciso ler de Violeta amanhã. Violeta eu vou estar lendo o e-book, tá? Então eu até nem sei como que eu vou ver as páginas do e-book. Tem lá no Kindle, né? Que dá pra ver mais ou menos as páginas agora no Kindle. Deixa eu colocar aqui 148 menos 95 páginas. Tenho que ler 53 páginas no mínimo de Violeta amanhã. Então vai ser isso, gente. Amanhã eu vou terminar apenas um olhar e vou começar Violeta. Será que essa luz fica bom pra gravar? Acho que sim. Eu tô com uma jaqueta que ela faz barulho quando eu me mexo, gente. Mas eu vou gravar assim mesmo, porque tá friozinho. Eu não quero tirar ela. Vai esfriar de novo. E eu quero contar que eu terminei, gente, esse livro aqui. E o final dele é muito bom, no sentido de que o autor conseguiu amarrar tudinho, tudinho. Gente, eu nem acredito. Tinha tanta coisa nesse livro. Aconteceu tanta coisa, era tanta história entrelaçada, tantos personagens ali com coisas entrelaçadas e o autor conseguiu conectar tudo. Tava chegando pro final do livro e eu fiquei, ah não, vai ficar alguns furos, o autor vai deixar alguns furos, algumas coisas sem responder, mas não, ele responde tudo, tem explicação pra tudo. Tem uma coisinha no final que meio que fica assim, meio que no ar, será que foi mesmo isso? Mas ele dá a resposta, assim, ó, pra tudo. Tudo se entrelaça, tudo se conecta. Uma coisa que me faz gostar muito do autor de suspense é quando ele não dá pistas falsas. No caso, todas as informações que ele dá no livro, ele consegue dar uma explicação no final que tem a ver com o mistério. Então, tipo, tudo que acontece no livro é importante pra história, sabe? Eu odeio livros de suspense com pistas falsas, que daí no final você descobre que aquilo lá não tinha nada a ver com a coisa que tinha acontecido, com o assassinato, sabe? Eu odeio quando isso acontece. Então é o que me faz não gostar do thriller, normalmente é isso. Quando tem pistas falsas, as coisas não fazem muito sentido. Pra mim, tudo que tem que aparecer ali, ó, de misterioso, tem que estar conectado, sabe, com o mistério. Na minha opinião, esse é um bom thriller, quando o autor consegue amarrar tudinho. E eu acho que o Harlan Coben entregou muito bem isso no final desse livro. Eu gostei bastante. Eu acho que o único ponto negativo nesse livro é que você passa raiva com alguns personagens que fica muito na cara que eles estão escondendo informações, que eles estão mentindo. E é aquelas cenas que você fica querendo esganar para que ele fale logo, sabe? Então eu passei muita raiva com isso e aconteceu várias vezes, assim. E realmente esses personagens estavam escondendo muita coisa. E a Grace, ela foi atrás de tudo. Ela que descobriu tudo sozinha, assim. Então foi uma protagonista bem interessante. Se não fosse ela, ia ficar tudo assim, ó, no sigilo, muitas coisas. Então ela foi atrás de desvendar tudo. Adorei, gente, o livro. 4,5, mas eu acho que mais pra frente vai ser um livro que eu vou ficar pensando nele. Talvez, se for um livro assim que eu relembre muito, que seja uma história muito marcante, ele pode se tornar um favorito retroativo. Tipo, mais pra frente eu posso favoritar ele, mas por enquanto eu ainda não considero ele
um thriller favorito, entre os meus favoritos. Mas foi uma leitura muito boa, que valeu muito a pena para eu conhecer esse autor, que eu ainda não conhecia. Tem um outro livro dele aqui em casa para eu ler, que na verdade é um livro da Bri, que eu posso pegar para eu ler, que é o Não Confie em Ninguém, que eu acho que é um dos mais famosos dele e que eu acho que eu posso gostar de ler também. Então agora eu vou ler outros thrillers do Harlan Coben quando eu quiser ler um thriller ali que tenha bastante coisas assim para se entrelaçar. Outro detalhe, que eu tava esquecendo de falar, é que eu acho que esse não é um thriller clichê. Apesar de que o pessoal fala que ele usa a mesma fórmula, às vezes, em alguns livros, né? Normalmente esses autores que escrevem muitos livros, eles podem repetir, assim, muitas fórmulas. Mas eu senti nesse livro que ele não tem coisas clichês. Ele até é contado de uma forma diferente, como eu falei pra vocês, tem muitas histórias, muitos personagens. E daí tudo isso se entrelaça, acontece muita coisa e é bem difícil de adivinhar também. Eu não suspeitei nem um pouco, assim, ao longo da história do que aconteceu nesse final, sabe? Não consegui suspeitar, não consegui decifrar o final do livro. Então, por isso que eu achei ele bem legal. E eu comecei a ler Violeta, da Isabel Allende. E eu vou dizer pra vocês, gente, que eu já li 140 páginas. Isso mesmo. Eu li 95 desse aqui, mais 140. Hoje foi um dia que eu li 235 páginas. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu tenho a assinatura do Audible e eu descobri que tem o audiobook de Violeta no Audible. Então eu fiquei escutando o audiobook desse livro e eu cheguei no capítulo 12. Terminei o capítulo 11, eu ia entrar no capítulo 12, e daí eu perguntei na live que página que era para eu saber bem certinho a página que eu tinha parado. E no audiobook dá para você colocar uma velocidade um pouco maior quando você se acostuma com a narrativa. Então eu já estava escutando na velocidade 1.5, que ficou muito rápido ali, né? Eu li tudo isso de páginas, e aqui diz que eu vou levar 4 horas e 50 para terminar o livro. Então, provavelmente amanhã eu posso terminar esse livro se eu quiser, escutando o audiobook dele. E eu tô gostando bastante da história. Ele é um livro que vai contar a vida toda de uma personagem, que é a Violeta. E uma coisa legal é que o livro tem muitos fatos históricos, porque muitas coisas históricas aconteceram ao longo da vida dela. Ela nasceu ali em meio à gripe espanhola, daí tinha questões ali de final da Primeira Guerra, agora vai entrar a Segunda Guerra Mundial, tinha questões ali da época da depressão, né, da economia. Enfim, eu acho que ainda vai acontecer muita coisa até chegar ali nos dias atuais. E ela começa a história contando a história da vida dela para uma pessoa. Você não sabe quem que é essa pessoa para quem ela tá contando, mas é um homem. E muitos no momento da narrativa, ela se volta para ele assim, tipo, tentando explicar alguma coisa pra ele. É uma narrativa diferente. Eu gostei da forma que ela tá contando essa história. Realmente, ela conta de forma linear, mas ela também, às vezes, dá algum spoilerzinho mais pra frente do que vai acontecer. E em alguns momentos também, ela abre um parênteses e explica alguma coisa ou dá uma opinião sobre alguma coisa em meio a essa narrativa que ela tá contando a história dela, sabe? Então ficou muito bom a forma que tá sendo contada a história. Isso já me fez gostar da escrita da autora, né? Porque o intuito de eu ler esse livro é porque ela é uma autora favorita aí de alguns seguidores e que provavelmente tem tudo pra eu gostar dessa autora também. Eu tô gostando bastante do livro e é uma história de uma pessoa. Então começa ela quando ela era criança, dela tinha uma tutora que era da Irlanda e era pra ser tipo aquelas tutoras britânicas, sabe? Que tipo uma professora que ensina os bons modos para ela, mas aí depois tem toda uma história ali que essa tutora meio que fez parte da família dela, foi uma grande imagem que ela tinha, né, desde criança dessa mulher, e daí tem toda uma história também com o pai dela ali na infância. Acho que são 2 pontos fortes da infância dela, seria a história do pai dela e a história dessa tutora. Daí também tem vários irmãos, ela menciona algumas coisas dos irmãos dela, das tias dela, né, da família dela, da mãe dela. Daí depois
mostra ali a parte da adolescência dela. E agora nessa parte que eu tô já é a fase adulta dela, que ela tem 20 e poucos anos, e daí ela se casa, né, tem o primeiro amor, e acontece muita coisa, né, não é tipo um casamento simples, porque já aconteceram ali algumas reviravoltas aí nesse casamento dela, que daí eu não vou contar pra vocês que dá spoiler, né, mais pra frente, porque eu já tô praticamente na metade do livro, e é como se fosse, assim, uma fofoca também, né, porque tá contando tudo sobre a vida dela, fofoca da vida dela. É uma história interessante, para algumas pessoas pode ser meio monótono, né? Porque é só a história de uma pessoa, mas eu já li alguns livros assim e foram livros que me surpreenderam positivamente, foram livros que eu gostei bastante de entrar nessa narrativa da história da pessoa, da vida dela. Então, esse livro tem tudo para me agradar muito e ter uma nota boa também aqui nesse vlog. Então, eu acho que vocês acertaram aí nas recomendações. E o HQ que eu falei que ia comprar, eu já comprei ela, só que a Amazon colocou um prazo muito longo de entrega, diz que vai entregar só em setembro, talvez eles entreguem antes, mas vamos ver se dá tempo ainda de eu ler essa HQ dentro desse vlog. Não sei, gente, mas saibam que eu comprei HQ e que eu pretendo ler nesse vlog ainda, tudo depende da Amazon. Eu vou sortear aqui, ó, quantas páginas eu vou ler. Ó, eu parei na página 139, né? Eu falei 140, mas é 139. E o livro tem 320 páginas, menos 139. Faltam 181 páginas. Eu acho que eu vou terminar o livro amanhã, tá? Mas eu vou sortear aqui com vocês, mesmo assim. Vou colocar 100, de 100 a 200 páginas. Se der mais que 180, daí eu sorteio a minha próxima leitura, tá bom? Vamos ver então qual que vai ser o número. 170. Não passou da quantidade de páginas. Então é isso. Vou terminar o livro amanhã, né? Vou passar ali de 170 páginas, finalizar esse livro amanhã. E daí amanhã eu volto aqui falando como que foi o resto da leitura e sorteio o próximo livro. Gente, o marcador novo do canal chegou. E olha que bonitinho, eu fiz essa cor roxinha. E atrás tem o patinho, gente. Olha que bonitinho, é o patinho na sua biblioteca de 1000 livros, lendo um livro 5 estrelas. O problema, gente, é que deu um erro na impressão. Foi erro, eu descobri que foi erro meu mesmo, que eu não tinha visto o tutorial de envio, que era pra colocar invertido. Como assim invertido? É que quando vira assim, tá invertido a impressão, gente. Não era pra ser assim. Agora, na verdade, ficou um vira-vira de você virar assim, ó, o marcador de páginas. Se você virar assim, funcionou tranquilo, tá? Então, eu vou na Bienal no primeiro final de semana, dia 6, 7 e 8. E quem me encontrar lá na Bienal vai receber o marcador do canal. E eu voltei a fazer pulseirinhas da amizade. Todas essas pulseirinhas aqui, ó, eu vou levar na Bienal também, que tem algumas coisinhas assim, ó, relacionadas às lives, ó, Duck, que é patinho em inglês. Tem aqui, ó, coisas do Catarse. Esse aqui é pro Catarse, ó, Lobete, que é o apelido que a gente deu pra nossa leitura coletiva dos Lobos Dourados. Tem outras coisas da live aqui, ó, Chato, Chato, que eu falo que quando os livros estão chato, eu abandono. Esse aqui tá escrito Pato Leitor. Então tem várias referências, principalmente das lives, tá? E alguns específicos pro pessoal do Catarse também. Só queria compartilhar que eu voltei a fazer as pulseirinhas, eu comprei essas miçanguinhas novas aqui, as outras já estavam acabando. Eu tive que comprar as letrinhas, ó, eu tenho essa caixinha aqui que eu separo as letrinhas, mas eu tive que comprar mais a letra A e a letra O. Que daí eu vou fazer mais alguns, que faltou as duas vogais, para eu terminar as pulseirinhas. Mas, ó, são limitadas. Eu acho que eu vou fazer 50, eu já fiz 30. Acho que eu vou fazer mais 20. Vou levar 50 pulseirinhas, então é limitado para 50 pessoas. Gente, eu terminei ontem, então, Violeta. Agora são 10h30 da noite.
Eu ainda não li nada, mas eu vou fazer um café. Hoje vai ser um dia que eu quero ficar lendo debaixo das cobertas de madrugada. Então eu ainda vou sortear aí a minha próxima leitura, quantas páginas eu vou ler essas horas da noite, sim. Mas vamos falar um pouco sobre Violeta. Que livro bom, hein? Que livro bom! Eu tô achando assim que realmente eu tô lendo aí livros que tem tudo para serem favoritos. Ele não acabou sendo um livro favorito. Eu quero ver se nessa lista aí dos livros que eu vou ler nesse vlog eu vou encontrar um livro favorito. Mas ele é um livro muito bom, gente, e a minha nota foi 4,5. Eu acho que faltou alguma coisinha a mais pra eu gostar, assim, muito do livro. Ele é uma história que é uma narrativa que a personagem tá contando, sabe, um monte de coisa sobre a vida dela. E daí tem poucos diálogos, assim, na história também. E acontece muita coisa, assim, de fofocas de família também. Principalmente envolvendo ali um certo marido dela, que na verdade ela não foi bem casada com ele, mas ela se envolveu aí com ele com vários anos, né? Ele é pai dos filhos dela. E assim, tem muita coisa envolvendo esse cara aí ao longo da maior parte da vida dela e que você passa muita raiva. E que é um negócio assim que vai e volta assim, em muitos momentos, e ele acaba sempre estando presente ali nas coisas da vida dela também. E ele é um cara assim que se envolve com muitas mulheres ali ao longo da vida dele, e ela acaba meio que criando amizade também com essas mulheres, sabe, que se envolvem com ele. Então acaba sendo uma história muito interessante a respeito disso, mas também tem momentos ali que ela acaba redescobrindo o amor em algumas épocas da vida dela, que traz muito também questões de diferença de idade, o que eu achei também super interessante. E o livro também traz coisas muito tristes, muito emocionantes, gente, principalmente envolvendo ali os filhos dela. Acaba sendo algo que te emociona demais, sabe? Porque ele fala sobre uma mãe tentando ali se envolver na vida dos filhos dela, e o que acaba acontecendo assim com a família dela acaba sendo algo assim muito triste. Tem uma cena que, na minha opinião, assim, é a mais emocionante de todas, é quando a gente descobre quem é o Camilo, para quem que ela tá contando essa história, né? Que a gente sabe no começo que ela tá contando essa história pro tal de Camilo. E quando a gente descobre quem é o Camilo, pra mim foi a cena assim mais emocionante do livro, porque acontece muita coisa nessa cena. E também o livro ele é muito forte nas questões históricas. Ele é um livro que vai falar muito, por exemplo, sobre a ditadura em alguns países latinos, né? O Brasil passou pela ditadura militar e ela acompanha aí alguns países, menciona, por exemplo, a Argentina, Cuba, e a gente não sabe aonde que essa história se passa. Em nenhum momento do livro ela menciona aonde que essa história se passa, de onde que ela é, mas dá para meio que entender que seria o Chile por conta da autora ser chilena. Então é uma questão bem interessante essa forma que ela trata a política também ali ao longo de alguns anos. É um livro que vai falar muito também sobre a pobreza, sobre essa questão de ela presenciar muitas coisas da economia do país e ela ter esse receio de estar sempre querendo guardar dinheiro, sempre pensando financeiramente ali, segurança financeira, né, ali da sua família também, que eu acho que é algo muito presente dessa geração ali dos nossos avós, sabe? Dos nossos pais também, sei lá. Eu senti assim que essa questão histórica é muito bem desenvolvida também no livro, sem contar dos direitos das mulheres, né, que foi conseguindo ali ao longo dos anos, a parte de como que o feminismo foi surgindo, assim, é muito interessante também de acompanhar no livro. Fala também ali de outros personagens que estavam sempre ali presentes na vida dela. Por exemplo, tem um irmão que ela era muito mais conectada com esse irmão. Tem muitas coisas, tudo que pode acontecer assim na vida de uma pessoa ao longo de muitos anos. E o livro termina ali na época da pandemia, em 2020. Então é interessante que a vida dela começou numa pandemia, na gripe espanhola, e terminou ali na pandemia do Covid. Sensacional, gente! Esse livro ele é muito bom. Ele é um livro muito emocionante, ele é um livro muito envolvente, né? Também tem várias fofocas, né? De família e tal. Perfeito! Eu dei 4,5, mas eu tô sentindo que talvez essa nota mude também.
Então, eu posso sentir aí que seja retroativo também, que eu coloque 5 estrelas para esse livro, mas no momento eu não tô sentindo que eu preciso colocar 5 estrelas. Mas eu gostei bastante, eu acho que foi uma ótima escolha aí de leitura, então agora vamos sortear a minha próxima leitura, gente. Como eu falei, será que eu vou encontrar um livro favorito no meio dessas leituras? Estão todos grudados aqui os papeizinhos. Deixa eu tentar tirar um aqui. Não quero olhar porque eu acho que dá pra meio que ler aqui na bagunça. Não acredito! O livro Cleópatra e Frankenstein. Gente, eu tinha lido, né, As Irmãs Blue e eu tinha gostado bastante. E agora tem um favorito. Esse aqui é favorito de muitas pessoas. E ele tava ali numa das recomendações lá do grupo do Catarse. Mas eu não tenho o livro aqui comigo, gente. Eu vou ter que comprar esse livro também. Então vai ser outro livro que vai ficar para depois. Ai, meu Deus. Será que vai sair? Eu vou tirar outro. Que tem que ser um livro que eu tenho aqui para eu ler logo. Que eu preciso ler hoje. Espero que não saia mais um livro que eu não tenho. Vamos ver. Eu não sei qual que é. Ai, aqui, tá de cabeça para baixo. Carlos Ruiz Zafón, outro autor, Carlos Ruiz Zafón. Esse daqui eu sei que ele é favorito de muitas pessoas também. E eu li um livro dele há muitos e muitos anos, que é Mariana. Eu acho o nome desse livro. E assim, ó, foi um livro bem esquecível. Confesso pra vocês, eu não lembro muito bem desse livro. Acho que eu não curti tanto ele. Mas eu tenho o e-book de A Sombra do Vento, que ele é o primeiro livro de uma série dele. E eu vejo as pessoas falando muito bem desse livro. Ele tem uma nota muito boa também. É favorito de muitas pessoas. Então eu acho que vai ser uma ótima escolha agora pra eu ler A Sombra do Vento. Ele é um livro grande, gente. Eu acho que eu vou demorar mais tempo para ler esse livro. Mas vai ser assim, enquanto eu leio A Sombra do Vento, eu compro Cleópatra e Frankenstein, que daí vai ser a outra leitura. Ah, tem que sortear quantas páginas eu vou ler hoje. Vou começar A Sombra do Vento hoje, agora nessa madrugada. E eu preciso ler 59 páginas. Ah, eu acho que tá bom, 59 páginas, né? Então é isso. Gente, tivemos um pequeno erro nesse vlog, nesse desafio, que ontem eu esqueci de gravar aqui o meu diário de leitura para vocês. Esqueci de sortear quantas páginas eu tinha que ler hoje, na segunda-feira. Na verdade, nossa, tá tudo bugado, gente. Eu esqueci de sortear quantas páginas eu tinha que ler no domingo e depois quantas páginas eu tinha que ler na segunda-feira. Nossa, gente. Eu me atrapalhei tudo. Enfim, me atrapalhei nos dias, porque eu não sou acostumada a fazer o vlog diário, né? Vim todos os dias falar com vocês. Mas vamos fingir que isso não aconteceu, vamos começar aí do zero. É assim, porque eu não consegui ler muito também nesse final de semana. Eu fiquei focada em gravar vídeo, fiz outras atividades no final de semana e não consegui ler muito. Inclusive, eu quero deixar claro para vocês que eu leio mais durante a semana do que nos finais de semana. Normalmente eu pego os finais de semana para descansar, para assistir filme, série, passar um tempo assim de descanso, sabe? Um pouco das redes sociais. Eu procuro fazer isso no meu final de semana, então eu leio muito pouco comparado, né, aos dias de semana. Só que para esse vlog eu queria ter me comprometido a ler um pouco mais no final de semana, sabe? Mas esse final de semana não rolou. Mas enfim, gente, eu consegui ler 20% de A Sombra do Vento, que daí, colocando no Scooby, né, 20% seria 80 páginas do livro. E com essas 80 páginas já dá pra contar um pouquinho pra vocês sobre o que é a história, porque eu não sabia nada sobre esse livro também. Eu fui ler ele às cegas. Se eu li a sinopse desse livro faz muito tempo, porque eu não me lembrava de nada. Nós temos como protagonista o Daniel, ele tá contando a história dele, e daí quando ele era criança, ele perdeu a mãe dele bem novo. E daí o pai dele, como uma forma de ajudar ele a passar por esse processo de luto, levou ele para um lugar super secreto ali na cidade de Barcelona, que é onde se passa a história, que é como se fosse ali num subterrâneo da cidade. E nesse lugar tem o Cemitério dos Livros Esquecidos, que é como se fosse uma biblioteca super secreta,
com livros raros, livros que você não encontra em nenhum lugar, livros que, sei lá, tem alguma história com esses livros e eles estão nesse lugar. E daí o pai dele fala que ele pode escolher um livro para ele ser o guardião desse livro. Então, imagina para uma criança, né? Parece assim algo bem fantástico, né? Essa ida para esse lugar. E ele acaba encontrando o livro que tem o título desse livro, A Sombra do Vento. É o nome do livro que ele pega para ser o guardião. E assim, ó, ele fica fissurado por essa história e ele tenta descobrir mais sobre o autor desse livro e ele acaba descobrindo que esse autor desapareceu. Ninguém sabe por onde anda esse autor, o que aconteceu com os livros dele. Os livros desse autor sumiram também. Então, tudo leva a crer que esse livro que ele tem em mãos é algo raríssimo, que pode existir só esse livro agora desse autor. Então ele vai em busca de descobrir a história do livro, descobrir a história por trás do autor, e ele acaba se deparando com uma figura bem misteriosa que é responsável por esse sumiço aí dos livros do autor e quem sabe até a respeito do próprio autor mesmo, porque essa figura misteriosa fala que ele meio que tem a missão de queimar todos os livros desse autor aí. Ele fica bem interessado em pôr nas mãos dele esse livro que o Daniel tem. Então seria essa aí a sinopse do livro. Ele também acaba conhecendo uma menina ali na infância dele, uma menina cega, que conhece a história desse livro também, e ela meio que tenta se aliar a ele, né, em tentar descobrir mais sobre isso. Mas a gente vai acompanhando aí ao longo do livro alguns anos da vida dele, vai pulando assim alguns anos, e nessa parte que eu parei aqui já passa, eu acho, da adolescência dele. Então, gente, é uma história para quem gosta de livros. Parece ser uma história mágica assim para nós leitores. Então, eu já fiquei muito interessada no livro assim no começo. Só vou dizer que eu acho que a escrita do autor ainda tá demorando um pouco pra engatar, sabe, comigo. Às vezes eu tenho que voltar algumas páginas e reler de novo, assim, tá difícil de entrar, assim, na história, como eu tinha entrado nos livros anteriores, por exemplo, né? Nos livros anteriores eu acho que eu li muito mais rápido. Esse daqui eu acho que vai ser uma leitura um pouco mais lenta, que eu preciso entrar assim, me aprofundar um pouco mais, prestar um pouquinho mais de atenção também, pra ver se engata a leitura, porque eu acho que esse livro tem tudo pra ser um livro que eu vou gostar bastante. Daí, gente, eu tava lendo o livro até agora há pouco, e eu não vou retornar à leitura dele hoje, então eu vou acabar sorteando pra vocês a leitura de amanhã. Vou sortear aqui com vocês quantas páginas eu vou ler amanhã. 87 páginas, então a minha meta de amanhã é ler 87 páginas desse livro. Como que eu vou saber, né? Porque eu tô lendo em porcentagem no Kindle, mas eu vou colocar aqui, daí mais ou menos a quantidade de páginas, eu vejo até qual porcentagem que eu tenho que chegar, colocando ali pelo Scooby mesmo. Ah, e eu vou ter mais tempo para ler essa semana, porque eu tô trabalhando só no período da manhã. Eu espero, na verdade, que eu tenha mais tempo para ler, né? Porque a gente fala isso, só que quando a gente tá em casa, a gente acaba encontrando outras coisas para fazer, né? A gente se ilude muito, ai, nas minhas férias, quando estiver em casa, alguma coisa assim, eu vou ler muito. Mas você acha outras atividades para você fazer e você acaba não lendo, né? O quanto você se planejou, mas para deixar claro, né, que eu vou passar essa semana só trabalhando meio período. À tarde eu vou tentar reservar um tempo aí de leitura também, mas ao mesmo tempo eu tenho outros livros que eu estou lendo de leituras coletivas, que já é para um outro vlog que vai sair depois desse. Então, não sei como vai ser, mas eu vou ler esse livro com calma, porque eu acho que vai ser uma leitura bem gostosa. Vamos ver como que vai ser essa semana. Gente, acabei de encerrar a live aqui, ó, 1h da madrugada para atualizar vocês, que eu quase... Na verdade, eu não sei se eu bati a meta de... Seria ali 90 páginas. Eu coloquei aqui que eu tô em 41%. E o Scooby falou que daria que eu li 84 páginas hoje. Mas... é mais ou menos, né? Então eu não sei direito se eu bati 90, mas se não, faltou muito pouquinho. E agora eu tô começando a me inteirar melhor na história, me envolver um pouquinho mais. Eu tô sentindo bastante a conexão que o Daniel tem com essa história da Sombra do Vento.
o quanto isso move muito para que ele investigue, né, sobre esse autor. E agora tem surgido muito mais coisas sobre ele. Ele conversou com bastante pessoas ali que conhecia o Julian. E dá para entender um pouquinho melhor porque que esse livro muda a vida dele, né? É um livro que ele se identifica bastante. E agora a gente vê que o Julian, ele colocava muito dele nas histórias. Os personagens era como se fosse muito inspirado nele. Então, por isso que o Daniel tem essa conexão forte com o livro e essa conexão forte com o autor, porque ele se identifica bastante com essa história também. Tanto ali na infância dele, como agora também ali na vida adulta. Então, isso fala com muito nós leitores, e eu acho que por isso esse livro é tão legal. Mas eu tô sentindo que talvez a escrita do autor não seja uma escrita que eu goste tanto, tanto, como, por exemplo, ali que eu conheci o Harlan Coben e a Isabel Allende, eu gostei muito mais da escrita deles, eu acho que me envolveu muito mais. Esse livro aqui tá demorando um pouco mais, assim, pra eu gostar mesmo. Por exemplo, eu não vejo que talvez seja um livro 5 estrelas, eu acho que não, mas eu tenho muito interesse em saber o que vai acontecer aí no final do livro. Eu imagino que possa acontecer alguma reviravolta, algumas revelações interessantes no final da história, ou que talvez a história seja comovente ali pro final. Mas agora eu entendi a ideia de os livros serem independentes, os próximos da série, porque tem a ver com o cemitério dos livros esquecidos. Então, provavelmente é outros personagens que vão pegar livros ali no cemitério e vai se envolver com essa história aí do livro. Achei interessante a proposta da série do autor. Então, eu acho que vai ser uma série aí que eu vou engajar na leitura também. Eu tô curtindo, gente. No geral, eu estou gostando. Eu só não tenho certeza se vai ser um livro favorito 5 estrelas que eu falei pra vocês. Será que nesse vlog eu vou achar um livro favorito mesmo, igual é o favorito de outras pessoas? Eu acho que talvez esse não seja, mas é um livro muito bom que eu tô gostando, sim. Eu até acho que a vibe desse livro, a história dele combina muito comigo. É no estilo dos livros assim que eu gosto, principalmente essa parte histórica, livros históricos, porque eu acho que essa série é considerada aí uma ficção histórica, romances históricos, né? Faz o meu estilo esse livro. Então, no geral, estou gostando, sim, gente. Tá sendo uma experiência legal. Mas eu estou lendo esse livro mais devagar. Eu ainda quero ver se eu consigo ler mais um livro nesse vlog. Depois que eu terminar esse, eu acho que eu vou ter que sortear outro livro, gente. Porque eu fui comprar o Cleópatra e Frankenstein e a Amazon tá demorando muito para enviar. Não vai dar tempo de chegar lá. Nossa, tá dias ali que a minha compra e ainda não enviou. E a HQ Gioconda tá fora de estoque também, um prazo muito longo pro envio. Então eu vou ter que sortear um outro livro para ler depois desse. Aqui, ó, quantas páginas eu vou ter que ler amanhã? 57 páginas. É pouco comparado aos outros dias aí. Vai ser a menor quantidade de páginas, mas eu espero ler um pouco mais do livro amanhã. Vamos ver, porque daí, como eu falei pra vocês, eu quero que ainda dê tempo de eu ler outro livro e eu preciso finalizar esse vlog antes da Bienal do Livro. Eu quero finalizar e postar esse vlog. Não sei se esse ângulo me favorece. Mas eu vou gravar assim mesmo. Gente, eu consegui ler as 57 páginas. Eu poderia ter lido um pouco mais. Só que tava numa parte meio chata, gente. Bem ali, nessas 57 páginas, tava numa parte bem chata que, não tava curtindo muito. E eu pensei, vou parar aqui mesmo, na meta de hoje. E assim, o livro, ele não tá tão empolgante. Ele é um pouco interessante, mas eu acho que é um pouco interessante, assim, pra mim. Eu acho que talvez a escrita do autor não funcione muito bem comigo. Eu tô sentindo isso. E ele é um autor que detalha bastante coisas também. Na hora que ele tá contando as histórias sobre esse autor, ele dá muitos detalhes. Parece que ele conta, tipo, desde o início, assim, umas coisas. Inclusive, nessa parte que eu parei, que eu achei meio chata, é uma senhora contando. É uma senhora que trabalhava pra Penélope, que seria ali a namorada do Julian. Ela conta a história, assim, nos mínimos detalhes, então tá meio chatinho. Então não tem muito o que comentar. Eu vou fazer o sorteio aqui de quantas páginas eu vou ler amanhã. E faltam 180 páginas para eu terminar o livro. Então, se der mais que isso, eu vou tentar terminar ele amanhã. Até 200 páginas eu tô colocando.
106. Então, ainda não vou terminar amanhã. Vou terminar ele na sexta. Então, vai ser um livro que eu vou ler quinta e sexta. Vou terminar bem certinho no final do mês o livro. Gente, estou aqui para dizer que deu tudo errado no meu desafio desse vlog. Ai, gente, deu tudo errado. Tava indo tão bonitinho, assim, eu cumprindo as páginas que ia ler no dia. Até que eu peguei um livro que eu não tava curtindo muito, né? A Sombra do Vento, gente. É um livro que eu meio que perdi a vontade de ler ele. Depois ali da metade, eu já tava achando a leitura, assim, bem chata. E, assim, eu tô com preguiça de terminar o livro, gente. Então, por isso que eu não voltei aqui e gravei o desafio de quantas páginas eu vou ler. Ai, eu fiquei com muita preguiça de terminar, gente, o livro, sério. Parece que ele não acaba nunca e eu fui ver, tipo, falta 100 páginas pra eu terminar o livro. Mas daí eu começo a ler essas 100 páginas que faltam, quando eu vejo só andou 10 páginas e parece que eu fiquei ali um tempão, sabe, lendo o livro. Parece que não tá mais engatando a leitura pra mim. Infelizmente, tá sendo um livro que eu acabei não gostando dessa lista. E sabe o que é mais engraçado? É que a Tamires, do Resenhando Sonhos, ela acabou de publicar o vídeo do Deu Match, onde ela lê os meus livros favoritos, e eu, nesse momento, estava lendo um livro favorito dela, porque A Sombra do Vento é um livro favorito, que ela fala muito sobre ele. E não deu match comigo esse livro. Infelizmente, ela até menciona ele, que ele é parecido um pouco a vibe com o Coração de Tinta, e realmente ele tem essa vibe inicial aí do Coração de Tinta que eu gosto muito. Mas depois, quando tá contando a história por trás do autor do livro ali, que é o grande mistério, eu acho que são contadas muitas histórias de forma detalhada. E agora, assim, parece que tá virando a maior fofoca, sabe? A vida por trás desse autor, assim. Só que eu acho que é a escrita. A forma que ele tá contando isso não tá me prendendo, porque tem outros livros que eu já li que tem isso, de os personagens descobrirem uma história do passado e eles irem investigar melhor sobre essa história, e eles acabam descobrindo sobre a vida ali de alguém da família deles ou de outra pessoa, e tem algumas narrativas que são interessantes pra mim, mas eu acho que esse livro não funcionou. Ele tá contando de uma forma, assim, muito... que volta o tempo todo, assim, contando desde o início, com vários detalhes, e tá sendo uma leitura cansativa, uma leitura que tá me empacando, assim, e que eu tô achando chata. O livro passou a ficar chato pra mim, e realmente, confesso pra vocês que eu fiquei com preguiça de terminar ele. Só que o problema é que eu já tô quase em 80% do livro. Daí eu fico pensando, como que eu vou abandonar o livro em 80%, né? Falta tão pouquinho pra terminar ele. Mas daí eu pego ele pra ler, parece que não falta pouquinho pra terminar ele. Parece que falta muitas páginas. Então, gente, eu resolvi que eu vou sortear mais um livro pra eu ler. Na verdade, amanhã eu vou tentar retomar a leitura dele. Vou ver se eu consigo finalizar. Daí, caso eu não decida finalizar, daí eu já começo essa outra leitura, tá? Então, por isso que eu vou aproveitar esse vídeo aqui, já vou sortear aqui pra vocês. E eu quero dizer que eu não vou mais sortear quantas páginas eu vou ler. Ai, porque eu acho que esse desafio não funciona comigo. Tava me dando um negócio assim de eu não estar conseguindo sortear as páginas e atualizar vocês todos os dias também. Eu acho que agora, talvez eu não atualize todos os dias, mas eu vou atualizar mais umas 2 vezes aí pra vocês o andamento dessa próxima leitura. E se eu conseguir finalizar a Sombra do Vento, tá? Porque, pelo jeito, assim, ó, desafios literários não são muito a minha vibe. Então, aqui, ó, o livro que eu vou ler agora. Gente, é outro autor pra eu ler. Carla Madeira, gente, uma outra autora favorita de muitas pessoas. Aí pra eu dar uma chance pra ler esse livro. E, gente, eu consigo escutar esse livro no Audible também. Eu vi que tem a opção ali, eu acho que eu vou ver pra comprar ele, que é mais fácil de comprar o áudio do que o e-book. E até vai ser mais dinâmico aí pra eu escutar o livro. Eu vou ver se eu compro o e-book ou o audiolivro da Carla Madeira. Que qual o livro que eu vou ler? Eu vou ler o Tudo é Rio, porque eu acho que é o primeiro livro ali que consagrou a autora, que todo mundo começou a ler e gostou bastante da Carla Madeira, por Tudo é Rio. Então eu vou começar por esse, gente. Vai ser o primeiro livro da autora que eu vou ler.
E pelo jeito, eu acho que esse vlog vai ser, na verdade, um lendo autores favoritos, né, dos meus seguidores, porque eu deu só autores, né? Carlos Suíza Zafón, Isabel Allende, o Harlan Coben e agora a Carla Madeira. Eu acho que vai ser ótimo aí para finalizar o vlog dessa forma. Passando para avisar que eu venci, gente. Eu consegui terminar A Sombra do Vento. E assim, ó, depois que eu passei uma parte bem extensa que tava contando ali, começou a revelar, né, o grande mistério ali do livro. Teve várias revelações ali pro final sobre a história que o personagem estava indo atrás de tentar descobrir. E daí acabou ficando interessante o final do livro. É um final, assim, bem bonito. Eu gostei bastante, assim, da reviravolta, assim, que tem no final. Sinceramente, eu não tinha desconfiado disso, sabe? Eu acho que até é um elemento que a gente poderia desconfiar ao longo da história. Eu não tinha desconfiado em nenhum momento sobre o que realmente aconteceu, né? Sobre esse desfecho ali do final da história. Achei interessante, gente. Então, ele não foi um livro ruim, é claro, foi um livro bom, mas eu acho que mais por conta da escrita do autor não funciona muito comigo, assim, de ser um livro que eu gosto tanto, favorito, inesquecível, como é para muitas pessoas. Para mim foi um livro de altos e baixos. Eu acho que o que mais me incomodou foi uma leitura assim mais lenta, cansativa, que não encaixou comigo. Por exemplo, os outros autores ali, o livro de Violeta, por exemplo, ele era mais ou menos nesse mesmo estilo, assim, de narrativa, só que a escrita de Violeta funcionou melhor comigo do que A Sombra do Vento. No geral, assim, foi um livro mais ou menos para mim, que eu vou dar 3 estrelas. Vai ser uma nota ali que é uma nota boa, né, 3 estrelas, mas não é aquele livro tão incrível assim pra mim, infelizmente. Mas melhorou aí a nota do Mariana, né, que o Mariana tinha dado 2 estrelas, ficou um pouco melhor a nota. Só que agora eu não tenho muita vontade de ler os outros livros da série. Eu acho que eu vou me aposentar aí de Carlos Suíza Zafón. Eu sei que a Milena, que foi quem sugeriu ler esse autor, na verdade, ela tinha me sugerido ler o 4º livro, se eu não me engano, dessa série. Tem um dos livros dessa série que é o favorito dela. Mas aí eu falei pra ela que eu ia ler esse, o primeiro, né, da série, até porque eu tinha ele em e-book também. E não sei, talvez, se um dia eu der outra chance, daí eu leio esse que ela falou que é o favorito dela, que seja melhor. Aí me conte nos comentários se vocês conhecem essa série, qual que é o melhor livro da série, do Cemitério dos Livros Esquecidos. E daí agora estou começando a ler Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu sei que ele também não é o favorito da pessoa que me indicou ele. Quem me indicou Carla Madeira para esse vlog foi o Dan. E ele disse que é o menos favorito dele, da Carla Madeira. Mas, como eu falei para vocês, eu meio que dei uma burlada ali nas escolhas. Teve alguns livros que eu acabei escolhendo e peguei mais a referência do autor que eles queriam que eu conhecesse. Que foi o que aconteceu, inclusive, com as escolhas desse vlog. Todos esses autores que eu li, né, os 4 autores, os livros que eu li, na verdade, não são os favoritos dos meus apoiadores do Catarse. Eu peguei a referência dos autores mesmo e escolhi um livro desse autor para eu ler. E é por isso que eu vou ter que mudar, né, o nome desse desafio. Vai ser Lendo Autores Favoritos, na verdade, né? Não vai ser o livro favorito. Até porque daí os outros livros independentes, assim, que eu sorteei, eu acabei não lendo, né, o Cleópatra Frankenstein e o Gioconda, por conta mesmo da logística ali da Amazon, que não ia conseguir me entregar o livro. Enfim, gente, vocês entenderam, né? Foi uma bagunça esse desafio desse vlog, eu acabei burlando o sistema ali e mexendo os pauzinhos, né, para não ser tão desafiador assim. Até porque eu sinto que esse vlog, ele ocupou muito o meu tempo nesse mês de agosto. Eu senti que o mês de agosto passou muito rápido por conta desse vlog. Tenho a impressão que esse vlog bagunçou a minha agenda, porque eu tenho meio que uma agenda de leituras, no sentido de que, eu quero ler esses livros no próximo mês, né? Eu quero montar a minha TBR. E quando eu tive a ideia desse vlog e pedi pro pessoal sugerir um desafio, meio que bagunçou ali a minha agenda de leituras do ano, nesse mês de agosto. Então eu não quis que ele fosse tão desafiador assim, e meio que
mexi ali e acabei lendo autores que no fim eu queria conhecer esses autores. São autores que o pessoal fala muito para eu ler, que eu preciso conhecer os livros, e eu acho que foi um desafio legal aí conhecer autores novos. E agora estou conhecendo a escrita da Carla Madeira. Pelo visto, ela tem uma escrita assim meio poética, no sentido de que o livro tem aquelas frases de efeito, aquelas frases que é para você marcar no livro e ficar refletindo sobre. Percebi isso um pouco na escrita dela. E a história de Tudo é Rio ainda não me chamou tanta atenção, sabe? Até porque tem muitas cenas assim eróticas, mas é mais para mostrar a liberdade sexual da protagonista. Porque nós temos a história de alguns personagens, acho que não é só uma protagonista, mas ali, digamos que uma das principais é uma garota de programa, uma prostituta, e ela faz isso por prazer, muito diferente assim de muitas histórias que a gente conhece da prostituição. Então a gente acompanha a história dela desde a infância dela e como que ela descobriu, né, que ela tinha esse prazer aí de trabalhar com sexo. E confesso que eu já achei essas cenas iniciais do livro um pouco chocantes. Eu sabia que o livro ia ser bem polêmico e já deu para perceber aí esse tom de polêmica aí com os primeiros capítulos do livro, até porque acontece uma coisa assim muito chocante nos primeiros capítulos que envolve um casal. Nós acompanhamos aí a história de um casal que era muito apaixonado, mas dá para ver que o cara, ele é muito ciumento, tem uma obsessão ali pela esposa dele e acontece uma coisa muito violenta com esse casal, uma coisa assim horrível, assim, na hora que eu li eu levei um baque. E isso, gente, só nos primeiros capítulos. Eu acho que eu cheguei em 20% da leitura, assim. Eu tô bem no começo da história. Mas o que esse casal tem de conexão com a prostituta? É que essa prostituta, ela é muito bonita, muito desejada pelos homens da cidade. Eles fazem fila, né, pra pagar ela. E ela pode escolher, né, com quem que ela vai transar, de quem que ela vai pegar o dinheiro naquela noite, sabe? É uma prostituta, assim, bem famosa, bem importante ali no local. E o único homem que ela não consegue levar pra cama é esse homem aí que a gente acompanha, que eu esqueci o nome dele, gente. Que a gente acompanha na história também, que ele é casado e tem essa história do casal. E ela fica cismada que ela quer transar com ele, porque ela consegue transar com todos os caras, menos com ele. Então é mais ou menos essa história de Tudo é Rio, se vocês têm curiosidade de saber. Tô bem no comecinho do livro, mas eu acho que ele vai abordar aí alguns temas um pouco pesados, mas a escrita da autora, assim, não é uma escrita difícil, é uma escrita bem tranquila de ler. E o livro, gente, eu não sabia que o livro tinha menos de 200 páginas. Eu fiquei chocada quando eu li assim, ó, menos de 200 páginas. Vou conseguir terminar esse livro provavelmente amanhã. Se eu der um gás aí na leitura e pegar ele para ler amanhã, eu posso postar esse vlog na quarta-feira. Seria bom para mim. Então eu acho que foi bom o encaixe aqui das leituras, porque eu precisava muito postar esse vlog antes de ir pra Bienal. E o livro é curtinho, gente, ele é bem rápido de ler. Até no começo da história tem uma fala ali que diz que ele é um livro que você precisa digerir lentamente. Tem um prefácio muito bonito, assim, que vocês precisam ver, assim, no começo do livro. Mas ele é um livro pequeno, é um livro com menos de 200 páginas, então vai ser uma leitura tranquila, ou nem tanta, né, por conta dos assuntos abordados no livro, que já me chocaram um pouquinho no começo, mas eu tô sentindo que pode ser uma leitura positiva pra mim. Não sei, gente, eu ainda tô meio indecisa. Eu acho que só quando eu terminar o livro eu vou ter certeza. Mas assim, ó, não fiquei tão interessada no livro pelo começo dele. Já aviso vocês que eu não me senti tão instigada, tão interessada na história. Mas ele tem tudo pra ser um livro muito bem escrito. Deu pra sentir isso na escrita da autora, que eu não conhecia, que ele é bem escrito. Então, eu quero ver se realmente a leitura vai me prender aí nos próximos capítulos que eu vou ler. E o vlog está chegando ao fim. Gente, tá acabando esse vlog. Vlog especial aí, número 100. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas talvez esse final de vlog decepcione muitas pessoas. Fãs de Carla Madeira, principalmente, porque
Eu terminei o livro e tenho coisas para falar sobre ele. Primeiro, eu quero dizer que eu achei o livro muito bom. Ele é muito bem escrito. Deu para entender por que as pessoas gostam tanto dessa autora. E ao contrário do Carlos Ruiz Zafón, que eu falei pra vocês que eu me aposentei e não pretendo ler outros livros dele, porque eu já tentei 2 e vi que a escrita não funcionou. A Carla Madeira, eu quero dar oportunidade para os outros livros dela, porque a escrita da autora funcionou comigo. Foi uma escrita que fluiu super bem, uma escrita muito bonita. Eu acho que o ponto principal desse livro nem é tanto assim a história, é mais a forma que ela conta essa história numa leveza, numa forma meio poética e reflexiva sobre muitas coisas, sem ser um livro difícil de ser lido, sabe? É um livro muito simples, mas ela consegue incrementar ali na escrita dela uma coisa única, uma coisa diferente. E eu senti isso também em outros autores nacionais, que inclusive eu recomendo muito para vocês, que talvez esse livro da Carla Madeira, muitos leitores podem ter conhecido um autor nacional que escreve muito bem e se apaixonado por isso, né? Porque a gente lembra, né, livros nacionais dos clássicos, por exemplo. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês é O Avesso da Pele, que o Tenório, ele tem uma escrita muito incrível, tem uma escrita assim meio poética também, que para quem gostou de Carla Madeira, eu acho que vai gostar bastante do livro do Tenório também. É um exemplo que eu tenho para dar para vocês. É isso, assim, eu gostei bastante da escrita da autora, só que deu para perceber que o livro às vezes é muito mais em cima disso, sabe? Muito mais do quanto ele foi bem escrito, no quanto é uma história que te prende e que tem aquelas frases bonitas para você marcar no livro e tal. Mas assim, ó, no geral, sobre o desfecho do livro em relação ao que ele quer passar, eu fiquei um pouco desapontada, gente, porque o livro ele traz alguns temas bem sérios, ele traz alguns temas que podem ser polêmicos, mas na verdade, se ele for bem trabalhado, pode servir de alerta, pode servir de estudo e aprofundamento melhor sobre esse tema, e eu achei que faltou muito disso no livro. Esses temas, como por exemplo, violência doméstica, foi tratado no livro de uma forma meio rasa. Não foi tratado, como que eu vou dizer, de uma forma mais sensível e responsável. Porque ele traz alguns temas assim pesados, traz algumas cenas muito pesadas, que eu acho que pelo menos o livro deveria ter um anexo, sabe, falando sobre isso, porque se alguma pessoa acaba se identificando um pouco com a história e esteja passando por uma coisa parecida com o que acontece no livro, tem que ter ali uma informação de como que ela pode buscar ajuda, uma informação de que isso realmente é algo sério, sabe? E até como é levado ali pro final da história, que é um livro que ele fala muito sobre perdão e redenção. Eu acho que talvez não seja a melhor forma de ter tratado esse assunto, sabe, no livro. Isso faz com que a história seja um pouco rasa nesses temas, na minha opinião. É claro que vocês podem discordar de mim, mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso. É o que eu senti, sabe, quando eu terminei a leitura. Porque foram cenas, assim, tão pesadas. Talvez eu tenha tido, né, uma experiência diferente das outras pessoas, mas eu não consegui abraçar o final da história. Eu acho que a mensagem que quis trazer, assim, pro final do livro é uma mensagem que não é tão responsável em relação ao tema, sabe, de violência doméstica. Então, eu achei meio polêmico isso, e eu acho que eu vou ficar no time das pessoas que não curtiram muito o livro. Mas, assim, eu tô meio termo, porque eu gostei da escrita da autora. Eu gosto, né, dessas histórias que contam histórias de pessoas reais, pessoas comuns, e eu acho que o livro traz um pouco disso, e tem muito a ver, por exemplo, com o Violeta também, que eu li, que é mais ou menos uma narrativa assim. Mas não sei, gente, o livro, assim, não foi um livro que me tocou, me marcou, um livro 5 estrelas, perfeito, favorito. Eu acho que a minha nota vai ser 3 estrelas para esse livro também, até porque a construção dos personagens, eu acho que faltou alguma coisa para dar um pouquinho mais de aprofundamento ali na vida deles, porque tem algumas coisas que não dá pra você entender muito bem, enquanto que outros personagens já ganham um pouquinho mais de destaque.
Talvez é porque o livro é curto, e daí algumas outras coisas que poderiam ser mais trabalhadas a respeito ali da construção dos personagens ficaram faltando, sabe? Por exemplo, tem muitas coisas a respeito das atitudes da Lucy no livro, que é a prostituta, que não deu pra entender muito bem, porque eu acho que não se aprofundou muito nessa personagem. O Venâncio, né, que é o cara em questão ali da história, também eu acho que não foi mostrado coisas suficientes pra gente aceitar de boa o final do livro. E em relação a Dalva, eu já acho que teve muito mais coisa com ela, com a mãe dela. Ficou muito mais em cima dessa personagem e daí faltou nos outros. Por exemplo, teve uma parte ali que se aprofundou muito na mãe dela, que também eu acho que foi muito extensa e que talvez... Ai, não sei, gente. Teve alguma coisa assim que... Sabe quando você termina o livro e você sentiu que faltou um pouquinho mais de profundidade? Porque a escrita da autora demonstra isso. Não adianta ela florear as coisas e colocar frases bonitas, se chegando ali na história dos personagens, ela não aprofunda os temas, não aprofunda a construção deles sobre o que estava acontecendo. Então, eu tive essa sensação, sabe, quando eu terminei o livro. Então, eu fiquei pensativa sobre isso, e eu acho que, por se tratar ali desses temas polêmicos, com o desfecho, assim, que teve... Eu acabei não curtindo muito. Eu acho que não faz muito meu estilo de livro. Não entendo, assim, por que o livro tem tanto hype de ser extremamente maravilhoso, assim, muitas pessoas falam que, nossa, livro perfeito, nenhum defeito. Assim, não consigo entender esse tipo de hype, sabe? Mas é uma história muito boa, mas pela escrita da autora. É por isso que eu acho que eu vou conhecer as outras histórias dela. Talvez eu goste mais de algum dos outros livros da autora, do tema que ela aborda nos outros livros dela. Talvez eu curta mais isso do que esse livro em si, até porque o Dan, que recomendou Carla Madeira, na verdade ele tinha recomendado outro livro dela, eu acho que é A Natureza da Mordida, se eu não me engano, é o favorito dele. Então, eu que quis ler esse primeiro aí, porque eu acho que também é o que o pessoal mais comenta, né, quando fala Carla Madeira. E eu lembrei que eu tinha colocado também na minha meta do ano. Tinha umas perguntas que eu fiz lá sobre as metas do ano, daí tinha um autor que eu gostaria de conhecer esse ano, daí tava lá Carla Madeira, eu queria ler Tudo é Rio. Se eu não me engano, tem um vídeo assim. Enfim, gente, no geral, eu gostei da experiência desse vlog de ler aí autores favoritos de outras pessoas, até porque foi uma mistura aí dos favoritos do pessoal do Catarse com autores que eu sei que são favoritos de muitos de vocês e que vocês sempre me pedem se eu já li esse livro. Então tá aqui meu veredito sobre esses 4 autores. Eu vou colocar em primeiro lugar a autora que eu mais gostei foi Isabel Allende. Violeta foi o livro que eu mais gostei desses 4. Depois eu gostei muito do livro do Harlan Coben, ele fica em segundo lugar. Em terceiro lugar, daí vai ficar empatado A Sombra do Vento com Tudo é Rio, da Carla Madeira. Que daí, não sei qual que ficaria em terceiro lugar, porque a Carla Madeira, no caso, seria uma autora que eu daria chance a outros livros, mas a história em si, eu gostei mais da história da Sombra do Vento. Então, eu acho que se a gente for avaliar o livro mesmo, A Sombra do Vento fica em terceiro lugar. Se for avaliar o autor, daí a Carla Madeira ficava em terceiro lugar. Não sei se vocês entenderam. E eu peço desculpas pela ideia de fazer um desafio literário não ter funcionado muito bem. Eu percebi que não dá certo você gravar daily vlog, né? Gravar a atualização do vlog todos os dias, se a leitura não tá andando muito bem. Daí você meio que se perde ali. Tem dias que às vezes você não quer ler, tem dias que você lê muito pouquinho e não acontece muita coisa na história, então não tem como você atualizar diariamente. Então, nesse estilo, já sei que não funciona comigo. E agora os próximos vlogs, quando eu gravar, eu sempre apareço aqui quando eu tenho alguma coisa importante para falar sobre a minha leitura, do que marcar exatamente um dia específico para falar sobre o livro. E sortear página de livros, assim, também varia muito, gente. Porque vocês viram no começo, os primeiros livros que eu li fluíram super bem a leitura comigo. Então, eu acabei lendo até mais páginas do que eu tinha sorteado para ler, e isso que era mais de 100 páginas. E quando eu peguei um livro ali meio empacado, que não teve aquela conexão, assim, eu já não conseguia mais cumprir a meta, gente. Então, varia muito, eu acho, do livro comigo.
Assim, a quantidade de páginas que eu leio diariamente, tiramos a conclusão que depende do livro que eu estou lendo. Até nem depende muito do meu humor. Se eu tiver um dia péssimo, assim, ó, é só eu pegar um livro bom que a leitura flui e eu esqueço meus problemas. E se eu tiver um dia muito bom, muito inspirada, é capaz de eu pegar um livro ali, ó, que não anda e estragar todo o meu dia também, né? Acontece. Então eu acho que a quantidade de páginas que eu leio depende muito mais do livro do que a situação ali de leitura que eu tô. Pelo menos deu pra avaliar nesse desafio aí. É a conclusão que eu tenho com o desafio do Vlog 100. Então me conte nos comentários se vocês gostaram, se vocês ficaram interessados em ler algum desses livros que eu li também. Eu vou deixar o link deles na caixa de descrição, que vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante, gente. E agora eu estou me preparando para ir para a Bienal do Livro. Eu espero encontrar algum de vocês lá. Mas quem não for, não se preocupe, porque eu vou gravar tudo e vai ter um vlog da Bienal aqui no canal também, para vocês aproveitarem um pouquinho do que eu encontrei lá na Bienal. E quem me encontrar na Bienal, venha falar comigo, pede o marcador de página, que eu tô levando o marcador, tô levando a pulseirinha também. Venha tirar uma foto comigo. Você pode até aparecer no vlog também. Se você ver que eu tô gravando, fala que você quer dar um tchauzinho pro vlog, você vai aparecer no vlog também. Enfim, gente, não sejam tímidos, tá? Porque eu já sou um pouco tímida, assim, pessoalmente. Então, não tenham vergonha, assim, de vir falar comigo. Eu quero abraçar todos vocês. E eu espero que vocês aproveitem os próximos vlogs também, porque eles vão ser um pouquinho diferentes. Não vai ter tantas mudanças, tá? É mais na quantidade de livros que vai ter em cada vlog. Vai fazer com que eu fale de menos livros em cada vlog, mas daí que vem a coisa boa, vai ter mais vlogs durante o mês para vocês assistirem, eu acho que vai ficar melhor dividido. E aqui do lado então vai ter os 100 vlogs que eu já gravei para vocês fazerem uma maratona, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!